Oi, gente. Desculpa, eu havia gravado esse vídeo, mas acabou dando um problema aqui no armazenamento do celular e o vídeo acabou corrompido, tive que excluir. Por isso que, assim, aqui já tá tudo riscado, tá? Mas, enfim, é isso. Tem que gravar outro agora, porque eu tenho que publicar essa atividade pra vocês. Fazer uma revisão aqui de reações de redução em fisicoquímica, tá? Bom, primeiro, o que é oxidação, né? É um termo que vocês já conhecem melhor do que redução. As reações de oxirredução é a união dos dois termos aqui, tá? Oxidação e redução. Oxirredução é a união das duas palavras, oxidação e redução, tá? Vocês vão ver que para acontecer uma oxidação tem que acontecer uma redução, tudo bem? Vamos lembrar de algumas coisas. Os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Os elétrons estão localizados na camada mais externa dos átomos, que é a eletrosfera, certo? Existem reações químicas em que uma espécie química transfere elétrons para outra. Como que a gente vê isso, gente? Você vai fazer o número de oxidação para todas as espécies químicas em uma reação, tá? Aqui eu tenho a reação da formação da ferrugem. A gente não disse que o ferro oxida, né, quando forma ferrugem, quando deixa o ferro lá molhar e ficar exposto ao gás oxigênio. Olha aqui a água e o gás oxigênio da atmosfera. O ferro reage com eles para formar o hidróxido de ferro, que é a ferrugem, certo? Então vamos lá. O ferro aqui está no estado zero, porque ele é uma substância elementar, simples. Substância simples também é o gás oxigênio, então é zero. Aqui o oxigênio é mais eletronegativo, a carga é menos 2, como a gente sabe. Hidrogênio é mais 1. E olha aqui, o ferro aqui estava zero, e aqui ele passou para mais 2. Por quê? Oxigênio ele não é o mais eletronegativo entre ferro e hidrogênio? Então a carga dele é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Hidrogênio está na primeira família, só pode perder um elétron, então é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Lembrando que aqui tem que dar 0, né? Então aqui o ferro, a carga dele só pode ser mais 2. Mais 2, menos 4 mais 2, igual a 0. Então ele saiu de 0 e foi para mais 2. Ou seja, quer dizer que ele perdeu elétrons. Lembra que os elétrons têm carga negativa. Se eu perco elétrons, eu fico positivo, tá? Como ele perdeu elétrons, eu digo que ele oxidou. Então, oxidar, uma espécie química que oxida, é uma espécie química que perde elétrons, tá? E o oxigênio em contramão, aqui ele estava 0 e foi para menos 2. Quando eu diminuo, reduzo o meu número de oxidação, ou seja, quando eu ganho elétrons, quando eu ganho carga negativa, eu digo que a minha espécie química sofreu uma redução, tá? Vamos olhar essas equações aqui separadas. Aqui, gente, eu já tinha feito tudo, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho ferro, no estado sólido, que a carga dele é 0, substância simples, certo? E na minha reação eu tenho esse ferro, que era uma substância simples, e passou para ferro mais 2, não é? Se a carga aqui é, gente, aqui eu tenho um átomo de ferro, não é? Antes aqui nos reagentes. Então aqui eu só posso ter um átomo de ferro também. Lembra o equilíbrio das massas? Acontece também a mesma coisa para energia. Se aqui a minha carga era 0 e aqui meu ferro está mais 2, aqui a minha carga só pode ser menos 2, tá? Para ter um equilíbrio. Então, meu ferro está perdendo elétrons, ele está liberando elétrons aqui, no meio. Ou seja, ele está oxidando. Aqui o oxigênio, junto com a água, ele formou aqui 4OH-. Por que 4OH-? Em uma molécula eu tenho 2, só que aqui eu tenho duas moléculas, né? 2 vezes 2 igual a 4 grupos OH-. Tenho 4 grupos OH- aqui. 4 cargas negativas. Então, oxigênio e água precisam ganhar 4 cargas negativas, tá? Ou seja, para reduzir.
Aqui, lembra que eu só estou liberando 2 elétrons? Eu multipliquei aqui por 2, todo mundo por 2, para eu poder somar as equações. Eu vou ter 2 ferros, igual aqui em cima, gás oxigênio e 2 águas nos reagentes, e 2 FeOH aqui no final, tá? A espécie química que sofre oxidação é a espécie química que perde elétrons, ou seja, que dá elétrons. Tem um macetezinho que a galera fala, né? Quem oxida dá elétrons. É quem está perdendo elétrons, quem está ficando positivo. E quem reduz é a espécie química que ganha elétrons. Ou seja, quem reduz recebe elétrons, tá? Outra coisa, gente. O agente oxidante é aquele que faz uma espécie oxidar. Vamos olhar aqui em cima. Quem está oxidando é o ferro, não é? Mas quem está fazendo o ferro oxidar? É o gás oxigênio, não é? Não é o gás oxigênio que está fazendo o ferro oxidar? Então é sempre invertido. Quem sofre oxidação, tem alguém fazendo ele oxidar. Então o agente oxidante é o gás oxigênio. Agente, esse termo aqui, agente é de agir, tá? Esse agente junto é de agir. Não é de eu e você, por exemplo. Ele age reduzindo alguém. Então, quem sofreu a oxidação é o agente redutor. Quem sofreu a redução é o agente oxidante. Então, o ferro, ele sofreu a oxidação, não é? Então, ele é o agente redutor. Ele está fazendo alguém se reduzir enquanto ele é oxidado. E o oxigênio, como ele sofreu a redução, ele é o agente oxidante, né? Não é comum, não é coincidência ele ser o agente oxidante, ele é o gás oxigênio. Acreditava-se que o gás oxigênio, no começo do estudo da fisicoquímica, fosse o agente mais oxidante que se conhece. Mas existem outros grupos que são mais. O próprio flúor é mais, tá? Reações de oxirredução é onde há a troca de elétrons. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Será que toda reação química acontece isso? A gente vai ver aqui que não. Vamos olhar aqui uma reação ácido-base. Aqui eu tenho um ácido clorídrico e a base hidróxido de sódio. Como que eu vou saber se houve ou não troca de elétrons? Eu vou fazer o número de oxidação para cada um deles nos reagentes e depois nos produtos e ver se mudou. Sódio aqui estava mais 1, aqui continuou mais 1. Oxigênio menos 2, menos 2. Hidrogênio mais 1, hidrogênio mais 1. Hidrogênio mais 1, cloro menos 1. Continuou para todo mundo, ou seja, não houve alteração no número de oxidação. Então, não é uma reação de oxirredução. Agora vamos olhar aqui a reação de combustão do gás metano. Lembra, toda reação de combustão é uma reação de oxirredução. Atenção, hein? Conteúdo lá de química orgânica. Então aqui, toda reação de combustão é uma reação de oxirredução, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o gás metano. Lembra, lá na química orgânica eu pedi a combustão do gás metano, tá? Aqui, hein, gente? Combustão completa. O carbono, se eu for fazer a carga dele aqui, ele está menos 4. Por quê? O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se o hidrogênio, então, tem 4 hidrogênios, ele sempre perde um elétron, quando ele está ligado com alguém mais eletronegativo que ele, carbono é menos 4. Hidrogênio mais 1. Oxigênio, a substância simples, vai ser 0. O carbono ele sai de menos 4 e vai para mais 4. Porque ó, aqui o carbono está ligado com o oxigênio. O oxigênio mais eletronegativo, a carga dele é menos 2. Menos 2 vezes 2 igual a menos 4. Só resta para o meu carbono ficar mais 4, tá? Então, ele saiu de menos 4 e foi para mais 4, ou seja, ele perdeu elétrons. Quer dizer o que, então? Que ele sofreu uma oxidação. E o gás oxigênio aqui, ó, estava 0. E aqui ele foi para menos 2 e aqui ele também está menos 2, né? Então, ele sofreu uma redução. Então, uma reação de combustão é uma reação de oxirredução. Então, aqui a gente vê uma reação que houve alteração no número de oxidação de cada um desses elementos, alterou do carbono e do oxigênio. Aqui não alterou de ninguém, tá? Então, aqui eu vou corrigir
as atividades que eu passei no dia 9/4, tá? Que foram 3. A primeira passava essa reação aqui e perguntava para você assinalar a afirmação correta. Lá tinha várias opções, mas vamos aqui fazer tudo. Fiz o número de oxidação. Ferro aqui, a substância simples, é 0. Aqui o oxigênio é o mais eletronegativo entre cobre e enxofre, então aqui vai ser -2. Como eu tenho 4 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 4, que dá -8. O enxofre está na família 6, então ele só pode perder 6 elétrons. Por que ele vai perder, professor? Porque o oxigênio já está ganhando. Em uma molécula você tem apenas um único átomo que ganha elétrons. Se o oxigênio está ganhando, o resto todo vai perder. Então ele vai perder esses 6 elétrons, vai ficar com a carga mais 6. Só resta para o meu cobre ficar mais 2, para a minha molécula ser neutra e no final dá 0. Aqui, no sulfato de ferro, eu tenho oxigênio é o mais eletronegativo que ferro e enxofre, certo? Só que quantos átomos de oxigênio eu tenho? -2 vezes 3, menos 6, perdão. 3 vezes 4 é igual a 12, é a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho, não é? Cada oxigênio não tem carga -2, então vai dar -24. Olha aqui, ó, -2 vezes 3, menos 6, menos 6 vezes 4, menos 24. Aqui, o enxofre, eu sei que ele vai ser também mais 6, que ele vai perder 6 elétrons, que ele está na família 6A. Mais 6 vezes 3, mais 18. Aqui, então, mais 18 com menos 24, só falta 6 para dar 0. Então, aqui vai ser mais 6, tá? Mais 6 dividido por 2 é igual a mais 3. Essa é a carga do ferro. Então, o ferro estava 0 e passou para cá, oxidou, mais 3. Aqui eu tinha um cobre que estava mais 2, foi para 0, ele reduziu. Então a resposta certa é E, ferro sofre oxidação. A 2 eu tenho outra reação que eu tenho aqui. Zinco metálico, né? Reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e gás de hidrogênio. O zinco estava 0, passou para mais 2, tá? Só vocês fazerem as contas aqui. E aqui eu tinha o hidrogênio que estava mais 1 e foi para 0. De 0 para mais 2, ele oxidou, não é? Lembra que eu falei que se ele oxidou, ele é o agente redutor? É sempre o contrário, gente. Se ele sofreu oxidação, ele vai ser o agente redutor. E aqui, o hidrogênio, se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Então a resposta certa é: o elemento Z oxida-se, sofreu oxidação e reage como agente redutor. Por fim, eu tenho aqui a 3, que é do íon clorito. Hipoclorito, perdão. Lá fala que o hipoclorito ele sofre uma redução, porque ele oxida. Toda vez que você usa hipoclorito, gente, é a substância ativa da Quiboa, da água sanitária, tá? Como que ele faz para branquear ou limpar as coisas? Ele oxida a matéria orgânica, ele oxida a sujeira, oxida as bactérias, oxida os fungos, por isso que ele é um grande agente de limpeza. Se ele oxida alguma coisa, ele é o agente oxidante. Se ele é o agente oxidante, então ele sofre redução. Vamos olhar aqui. A carga desse ânion é -1. A gente sabe que o oxigênio é -2, que é o mais eletronegativo. Se ele é -2 para dar no final -1, o cloro tem que ter carga mais 1, certo? Então, se ele é o agente oxidante, ele está sofrendo redução. Então, o cloro vai sofrer redução. Se ele está aqui mais 1, ou ele vai para 0, ou ele vai para -1, tá? Por quê? O número máximo de elétrons que o cloro pode ficar aqui é com a carga -1, porque ele está na família 7A, lembra? Ele precisa ganhar só mais um elétron para ficar estável. Então aqui, ou ele vai para cloro 0, que é chamado de cloro elementar, ou ele vai para cloro -1, tá? Esse cloro -1 é o íon cloreto. Então a resposta certa é a D. Ou o hipoclorito é convertido em cloro elementar, ou íon cloreto. Gente, esses elétrons em movimento, aqui, ó, saindo dos reagentes e indo para os produtos, por um meio condutor, gera aquilo que a gente chama de energia elétrica. Energia elétrica é o movimento de elétrons, tá?
Se eu consigo capturar esse movimento de elétrons aqui, coloco um fio condutor, eu consigo utilizar essa energia elétrica. São assim que funcionam as pilhas, gente. As pilhas são constantes reações químicas, tá? Que fecha ali os dois polos, em que essas reações químicas geram energia. São reações de oxirredução. Vocês já viram pilha de química? Pilha de química, ó gente, pilha de limão, pilha de batata. Elas são feitas dessa forma, por meio de reações de oxirredução. E a bateria comum que você tem em casa também, aquelas pilhas AA, aquelas pilhas achatadinhas, são todas reações químicas, tá? A gente vai aprofundar nesse conteúdo de pilhas nas atividades anteriores. Eu já pedi para vocês pesquisarem sobre a história das pilhas de Alessandro Volta, a pilha de Daniel, tá? Semana que vem a gente vai aprofundar nesse conteúdo, tudo bem? No cálculo de energia de uma reação química. Mas lembra, nem toda reação química gera energia elétrica, tá? Abraço, gente. Desculpa o barulho. Aqui é complicado demais para eu gravar, eu não tenho espaço, tá? Enfim, é isso, a gente tá tentando. Abraço.